Fala rapaziada, Felipe Mendes na área para mais o Meu Peixão na TV. Hoje aqui direto do estúdio da TV Cultura e também vai estar no nosso YouTube. E aí, Giovanni, quem que a gente vai entrevistar hoje? José Renato Quaresma é o entrevistado de hoje. Empresário há mais de 25 anos, o homem que já foi conselheiro e membro do Comitê Gestor do Santos, agora é diretor e responsável pela joia da Coroa Santista, as categorias de base do Peixe. O Santos está numa UTI quase sem reação para viver. E nós precisamos reativar isso. E então, Quaresma, a base sempre salva ou você salvará a base? E ao meu lado, para conduzir, essa entrevista, estará também o Gustavo Félix, que é do canal Olheiros, e o Andrei Reis, que é da casa e do Meu Peixão também, né, Andrei? Da casa, é dos dois agora, né? Estamos compartilhando aí essa bancada, somos dos dois agora. É isso aí. E a nossa estrela, José Renato Quaresma. Boa noite, tudo bom, Quaresma? Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade para poder estar esclarecendo muita coisa, né? Que a gente vai poder deixar aqui claro para vocês. E eu já deixei o recado para os meninos. Se fizer pergunta difícil aí, não entra mais na vila. Ah, é? Já tá barrado já? Já tá barrado já. Então, já pode barrar, porque aqui a gente não alivia, não. Não vamos aliviar, não. É isso aí, é isso aí. O bom é esclarecer. Exatamente. Tem muita coisa para falar, né? Da base, do seu trabalho, sua trajetória aí dentro do Santos. Tem pouco tempo de Santos, né, Quaresma? É, pouquinho. Se contabilizar, desde que eu lembro, quando meu pai me levava nas folgas dele da Petrobras, me levava lá no Santos, nas folgas, para eu ficar atrás do gol, onde é o placar, e eu com 5 anos corria aquela arquibancada ali, pegando a bola que os jogadores chutavam para fora. Eu não sabia quem eram os jogadores, né? Não tinha ideia. Mas eu tenho a vivência de que eu pegava a bola, levava para uma pessoa que ficava na arquibancada, e essa pessoa devolvia a bola para o campo. E eles continuavam chutando a bola. Esses caras são chatos, e um montão de bola para lá. Mas era só Pelé e companhia. Não vou nem citar muita coisa. E depois a gente vem entender todo esse processo, né? O tamanho do clube e o que a gente brincava. Então isso na minha imagem, eu estava ali no Meu Peixão, é minha paixão. Minha paixão que veio do meu pai, minha paixão que eu vivi a vida toda ali, morando perto da vila, frequentando jogos. Amigos meus que falam que estava chovendo no canivete, tinha meia dúzia de gato pingado na vila naquela época, eu estava lá, de agasalho, tomando chuva. E é um amor que vai se criando, uma paixão que vai se criando, e a gente não tem como entender. Aí a vida passa, a gente muda as condições, que não era a minha condição quando, nessa época, que eu poderia. Você acaba mudando as suas condições através de uma empresa que você cria, e aí você vai entrando dentro da política, aí quando você vê está envolvido na política, e aí a coisa muda toda também, você tem que pensar às vezes diferente, mas assim, nunca deixar de ter essa paixão, porque é uma coisa maravilhosa poder amar o clube, poder estar participando no clube, ajudar o clube, e algumas coisas negativas que a gente entende que são o processo político, né, como qualquer lugar. Ele é complicado, é difícil, a gente precisa aprender com isso também. Mas eu tenho certeza que eu vou poder deixar um pouco da minha contribuição para o clube, para poder futuramente eu ter a consciência, olha, eu fiz um pedacinho, não vou fazer tudo, porque ninguém faz tudo, não vou arrumar a casa toda, porque ninguém consegue isso, mas que eu deixo um pedacinho de satisfação e poder falar para os meus netos, para os meus filhos, olha aqui, ó, isso aqui eu ajudei a construir. E eu acho que vão ter muitas pessoas, os jovens que estão vindo hoje, precisam ter muito mais consciência de ajudar, porque é uma mudança constante agora no futebol e que a gente precisa acompanhar muito rápido. E como que você está conciliando isso? Você hoje é sócio fundador da Embraps, Sim. Tem mais de 1.000 funcionários aí. E como que você concilia isso com o trabalho da base? Dá tempo de fazer tudo? Não dá, né? Porque não é só a empresa. Hoje a gente está com 1.700 funcionários na empresa, graças a Deus, 26 anos, consolidada. A gente adquiriu uma credibilidade no mercado, que é importante, trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, 26 anos no mercado, onde a gente trouxe uma gestão diferente nas empresas de terceirização, que antigamente era muito marginalizada, mas mais do que isso, hoje é um pedacinho do que eu falei, de poder ajudar o clube. Eu estou no clube,
ajudo o clube, estou na empresa fazendo participação, apesar que a empresa hoje tem uma participação muito grande dos meus filhos, as pessoas que estão lá comigo também há muito tempo, então a gente tem uma confiança e a gente vai se distribuindo. E tem a parte ainda pessoal, a parte familiar, que a gente tem que conciliar tudo isso aí também. Gustavo? Vamos lá. Quaresma, queria te fazer uma pergunta, né? Já que é para pegar leve, começar fazendo duas em uma aí. Mas queria citar, né, um jogador do Santos aí que desperta muita curiosidade, né, na expectativa, na verdade, que é o Nadson, né, atleta ali do Sub-15, que vem se destacando, acho que há um tempo já, e, né, fazer duas em uma no seguinte sentido, o Nadson não foi convocado nas últimas convocações da seleção Sub-15 e para nós ali, para as pessoas que acompanham, foi algo assim, foi uma surpresa, né, a gente não entendeu muito. Queria perguntar a sua opinião sobre isso e como vocês no Santos, qual o projeto que vocês têm para o Nadson, como que vocês estão enxergando a projeção dele dentro do clube, né? Tá jogando agora já um pouco no Sub-17, como está sendo esse processo dele? A projeção para o Nadson é um planejamento que a gente montou, primeiro esportivo. O Nadson é um jogador bem diferenciado, a gente precisa tomar todos os cuidados com ele, na parte mental, na parte física, estrutural, trazer a família, fazer entender qual que é o projeto do Santos. Para esse ano, realmente, o que você falou, nós começamos o processo de levá-lo no Sub-17. Nós queremos começar a engajar no Sub-17, para daqui a pouco a gente ter um pouco mais de experiência, trazê-lo para o Sub-20 também. Quem sabe uma copinha pela frente ao ano que vem, mas isso tudo é um período de adaptação. Nós precisamos tirar eles de uma zona de conforto, que é, às vezes, num 15, não tanta obrigação, e começar a sentir um pouco mais de pressão, só que tudo isso tem que ser um planejamento. Hoje não dá para você tirar atletas, mudou muito, tá? Pelo que eu conheço um pouco de futebol, participei junto com muitos amigos, eu tive o prazer de jogar com o Nenê Belamino na praia, Clodoaldo e outros mais, e você vê que a cultura de futebol, que antigamente eram todos juntos, hoje mudou. Hoje os jogadores são mais individualizados, telefone, celular, perdeu o jogo, já pega o celular. Antigamente eles perdiam o jogo, ficava um chorando no ombro do outro, por que perderam o jogo? Por que não ganharam o bicho? Né? Então tinha um aspecto de união maior. E a gente precisa trabalhar isso no atleta. A parte de união, a parte mental, a parte física, a parte familiar de um atleta de 15 anos, porque a mãe, não o caso dele, mas a mãe e o pai às vezes vão numa festa, a festa vai até 2, 3 horas da manhã, o menino acompanha. Ele é atleta do clube. Ele é um atleta formado na família. Ele precisa estar dormindo às 11 horas. Então tudo isso é uma conscientização que a gente vem trabalhando lá dentro. Parece que é um grãozinho de areia, mas é através desse grãozinho que a gente está formatando a nova base do Santos. Através desses aspectos. O Nadson tem toda essa projeção, tem todo esse trabalho voltado para ele. Mas também temos outros atletas no 15 que podem, de uma hora para outra, superar. E nós temos expectativas de outros atletas a fazer isso também. O Nogueira, que se machucou na seleção, excelente atleta, e que a gente precisa tomar cuidado, vai voltar da cirurgia, todo um trabalho de conscientização. Então isso é importante, você está direcionando o grupo todo, o grupo entender o trabalho de todos, e você, dentro do processo de futebol, que é natural, ter alguns que vão se despontando mais ou menos. Rapidão, só uma coisa. Como vocês receberam essa questão dele não ter sido convocado nas Normal. O jogador vai ser convocado. É o que acontece hoje no Sub-20. O jogador hoje sobe, vai lá, faz treino, vai, participa de um jogo, volta, tá formatado, tá jogando, vem pro 20, joga no 20. Isso tem que ser uma continuidade. Nós não podemos pegar um jogador, coloca no profissional, ele não joga lá e fica parado lá. Se ele tem idade, ele tem que voltar pro 20 jogar. Eles precisam, todos os atletas, estar em ritmo de jogo. Isso é uma determinação que eu dei. Nós precisamos fazer atleta jogar. O atleta que não joga, ele perde ritmo, ele perde oportunidade, ele perde dinheiro, ele tira dinheiro do clube. Então nós temos que conscientizar o atleta que eles precisam sempre estar jogando. Falo isso, inclusive, com alguns que hoje estão, seria o Sub-23, né, que nós não temos, mas alguns atletas que não estão jogando no profissional, e que já estouraram a idade do Sub-20. E a gente fala, eu converso muito com eles, você pode questioná-los. Eu falo, vocês precisam arrumar time, vocês precisam sair. Em alguns eu tenho ajudado. O Ed Carlos, por exemplo, foi emprestado para o Betim, ele e o Vitor, os dois estiveram lá, jogaram, o Betim subiu. Hoje o Ed Carlos tem um mercado atrás dele.
Isso é importante para o atleta. Você precisa mostrar teu futebol. Se esse teu futebol não está rodando e não está mostrando, está vindo embaixo muitos outros que vão ocupando esse espaço. Então você não ser convocado em um período para a seleção, em alguma mexida, às vezes é o treinador que quer testar uma outra situação, só que o amadurecimento do processo todo, do sim e do não, é que vai fazer o teu mental se transformar em competitivo ou não também. Se eu estou no banco de reserva hoje, eu tenho que entender que eu tenho que treinar muito mais para conquistar uma titularidade. E assim tem que ser a cabeça deles. Não acomodar. Quando você acomoda, você perde espaço. Interessante. Eu ia te fazer outra pergunta, mas eu vou aproveitar o gancho que você deu agora para incluir uma pergunta que eu faria depois. Essa questão de atletas que não estão jogando, né, que sobem da base, a gente sabe que nem todo atleta vai chegar no profissional do Santos e vai conseguir desempenhar, mas às vezes tem um potencial de desempenhar num outro clube, num clube de Série B, ou num clube menor, ou até em outro país. O Santos eu via de uma forma com que não conseguia colocar esses atletas em outros mercados, né, em outras gestões, em outros momentos. Existe hoje um planejamento do clube de que esses atletas que não estão jogando no profissional, já estouraram a idade sub-20, consigam mercado para jogar em outros países, ou até aqui no Brasil, numa Série B, num time de Série A menor, tem o que a gente está intensificando. Nós pegamos esse início de ano, tivemos que fazer várias mudanças, várias alterações, reprogramar todos os processos da base, trabalhar todo o modelo que a gente queria, o modelo de estudo, que é inegociável. Quem tira nota vermelha hoje não treina mais, tá certo? As notas melhoraram na escola, o relacionamento deles melhoraram com as famílias, a gente tem recebido esse feedback. Por quê? Porque nós implantamos situações que eles têm responsabilidade também. Responsabilidade, inclusive, com a família. Quando você fala da responsabilidade do clube de colocá-los no mercado, o clube tem a oportunidade de fazer o desenvolvimento do atleta. Através do desenvolvimento dele, ele não pode perder essa oportunidade. Então nós sabemos aquele atleta que pode despontar um pouco mais, um pouco menos. Depende da necessidade também, quando você fala do sub-20, da necessidade do sub-20 para subir o rapaz do 17. E do profissional, quando você tem que subir alguém do sub-20. Ok? Esse modelo, que é natural em qualquer clube, ele tem algumas barreiras. Vamos lá. A mental. Quando você sai de um sub-20 e vai para um profissional, a barreira mental é outra. Você com 20 anos está enfrentando um atleta de 29. A característica é diferente. Ele tem que se preparar para isso. O clube tem que preparar ele para isso. Às vezes isso dá um bloqueio e o atleta fica mais fora de um perfil que há necessidade no momento. Mas se ele tem qualidade, a gente tem que buscar deixá-lo no mercado. Empréstimos, como está vendo agora, contatos com Bulgária, Romênia, Polônia, para que atletas possam ir, inclusive, para esses campos de mercado, para que possam desenvolver o futebol. Foi o caso do Ed Carlos, que a gente falou aqui, que foi para um Betim, onde a gente conseguiu. O Balão, que é um jogador, um ótimo volante, que a gente precisa recuperar o Balão, fazendo ele jogar, para que ele possa mostrar o futebol dele. Mas ele está parado hoje no Santos. Então, isso tudo é um planejamento que nós temos, inclusive de, abre aspas, distribuição dos atletas que vão começar a estourar a idade. Porque nem todos conseguem subir, porque às vezes em cima você tem, por exemplo aqui, o Sherman, ele seria um quarto lateral direito, concorda? Houve uma oportunidade, ele ganhou a oportunidade, demonstrou capacidade, virou titular. Então, às vezes você não tem isso, às vezes você tem 2, 3, às vezes você tem um treinador que não gosta do teu estilo de jogo. Tudo isso é complexo. Tudo isso é de cabeça de cada um. A gente tem que deixar o atleta pronto. Assim que ele estiver pronto, ele tem que buscar o espaço dele, se enquadrando no aspecto tático, técnico, e isso vai muito também da parte de apoio do atleta, tá? Porque não é só o clube querer, o atleta também tem que querer. Ah, eu quero sair para jogar. Não, eu quero ficar aqui sentado no contrato. Quantos a gente já viu disso aí? Tá certo? Isso não evolui ninguém. Então a gente está com esse planejamento, a gente está com essa ideia, e é o que a gente quer levar para os Santos, para os próximos, porque realmente o jogador tem que jogar. E o clube ganha com isso, tá? Ele não se dá bem aqui hoje, se dá bem num outro clube, no Novo Horizontino da vida, a projeção dele de venda às vezes. Vai para uma Polônia, desenvolve lá o mercado europeu. A gente tem que ir encaixando isso. O próprio Lucas Barbosa hoje, né, desempenhando no Juventude, né? Existem
características de atletas que servem para determinados países. E você precisa explorar isso também. Mas aí vem também o empresário se quer, se a família quer, entendeu? Teve atletas agora que a gente recebeu proposta da Ucrânia, eu não quis ir. Pela situação hoje que vive a Ucrânia. Eu respeito isso, mas precisa estar movimentando. E como que é feito esse processo? Duas em um, né? Aproveitar igual o Gustavo. Primeira pergunta. Como é o processo seletivo desses jovens que chegam e qual a idade limite para ele se candidatar a estar na base do Santos? Não existe idade limite. Existe a capacidade de você mostrar num treino de avaliação o que você tem de futebol. Porque é como nós estamos falando, às vezes você não vai bem num clube, você vai bem em outro. Logicamente, o Santos enfrentou algumas dificuldades esse ano. Nós não tínhamos dinheiro para contratar para o Sub-20. Essa foi uma dificuldade. Deixar uma coisa bem clara aqui. O presidente Marcelo não abriu mão de nenhum centavo para a base. Houve cortes, mas ele falou, a base eu quero continuar investindo. O investimento estava baixo para a base. Algumas condições nós tivemos que mudar dentro dela. Isso aumentou um pouco. Ele aceitou isso e a gente está trabalhando. Mas a gente não tem hoje dinheiro para estar contratando jogadores. Então, quando você vai numa disputa de um atleta que está sendo disputado por 4, 5 grandes clubes, esse atleta às vezes já tem uma luva de 200 mil, um apartamento para morar, emprego para pai, tá certo? Salário. Nós não temos a condição ainda de chegar nesses valores. Nós começamos a trabalhar esse segundo, vamos dizer assim, campo, onde você vai buscar o menino com capacidade de desenvolvimento. Capacidade de desenvolvimento. Vamos ver se ele vem e desenvolve. Vamos ver se ele trabalha. E nós fomos adequando as necessidades primárias que a gente precisava. O Sub-20 foi o único que a gente não conseguiu mexer tanto. O Sub-17 a gente conseguiu enxertar mais. Tanto é que você viu que o Sub-17 está muito bem montado. O Sub-15 está bem montado. O 20, nós tivemos alguns desequilíbrios, quando fala, eu chego lá já na avaliação, mas quando você fala de jogadores que subiram, de jogadores do 17 jogando no 20, nós estamos fazendo uma mesclagem para que a gente possa ter a qualidade necessária. A avaliação é feita da seguinte maneira, ou é indicado pelos nossos olheiros, pelos nossos analistas, pelo nosso scout, pela nossa inteligência, ponto, é um tipo. Aqueles que vêm indicado por pessoas, você chega e fala, eu tenho um amigo aqui que indicou, passa o vídeo, a gente vê a qualidade desse atleta, encaixa ele dentro de um processo onde ele possa demonstrar, pô, ele tem bastante qualidade, mas está imaturo, deixa aí mais um tempo. Outro dia eu ouvi falando que existe tempo para fazer avaliação, não existe tempo para fazer avaliação. Se o atleta não tem condições, está fora do padrão, lógico, vai passar uma semana. Se o atleta tem uma condição, precisa molhar melhor, ele pode passar 15, 20, 30 dias, um mês, 2 meses. Nós precisamos maturar isso. Nós precisamos capinar. Nós precisamos buscar lá embaixo. Então isso é o mais difícil. Nós tivemos agora, só no primeiro semestre, mais de 600 avaliações. Clubes no ano que fazem 600 avaliações no ano. Nós tivemos uma enxurrada muito grande aqui no Santos. Logicamente, a gente também não teve tudo isso de qualidade. É assim que funciona. Mas nós tivemos muitas dispensas também. Nós tivemos no início do ano, até agora, praticamente umas 70 dispensas, 80, em torno dos jogadores que estavam. Então, quando você traz, você tem que qualificar uma pessoa melhor, um atleta melhor. Às vezes, esse atleta ele tem um período em que ele vai bem, e depois ele cai também. Tudo é relação ao ser humano. E nós temos que avaliar isso num posicionamento do que nós criamos hoje de processos na base. Tudo isso tem avaliação, desde o comportamento dele até a evolução dele. Tudo isso é medido na base hoje. Nós temos a parte que cobre estudo, que é o grupo nosso pedagogo, assistente social, eles estão na escola vendo se o aluno está chegando no horário, se não está. Não tem mais aquela coisa de, não, ele foi, não, é conferido. Como tem também o crescimento dele em campo ou não. Ele se manteve, está um mês aqui, mas não cresceu nada. Então ele hoje não consegue ser um zagueiro que a gente espera para que possa entrar. Todo esse modelo e processo de avaliação se tem no clube. As chegadas para avaliação é todo dia. Todo dia você tem pedidos para serem avaliados. Hoje eu estou com um pedido de um estrangeiro que está passando férias no Brasil e o único clube que ele quer fazer uma avaliação, que ele joga fora, é no Santos. Que país? Canadá.
Então a gente vai fazer uma avaliação, traz o menino. Ah, mas no Canadá não tem... Não interessa. Quantos anos? 14 anos. Todos têm que ter a mesma oportunidade. É o que eu falo na base hoje. Todos têm que ter a mesma oportunidade. Ô Quaresma, falando em oportunidade, recentemente saiu uma matéria, notícia do filho de um dirigente do Corinthians, e deu uma polêmica, foi colocado como se fosse um baita esquema, milionário, enfim, muita política. Essa contratação, ela foi uma avaliação técnica ou ela foi um pedido político por parte da diretoria do Corinthians? E o valor, né, desse contrato, né? Desse contrato. Contrato de salário mínimo, né? Deixa eu só pegar um gancho, eu ia falar exatamente isso, eu vi uma entrevista sua falando da questão do salário mínimo, mas acho que a questão que mais intrigou o torcedor e mais gerou dúvidas foi a questão do desempenho do atleta antes da chegada ao Santos, né? Ele tinha uma passagem no início do Sub-11 ou 13 pelo Corinthians, depois ele teve passagens por clubes menores e logo depois um salto para um clube do tamanho do Santos, né? Uma base do tamanho da base do Santos. Acho que é interessante você explicar para o torcedor para tirar essa dúvida. Acho que cabe um pouco no tema que você estava falando, sobre avaliação, sobre análise, como se deu a análise desse atleta, um atleta que tinha jogado apenas em clubes menores para chegar num clube tão grande quanto o Santos. Qual clube grande que você tira um atleta hoje? Muito difícil, muito difícil. Já começou a me responder, ok? Sem problema. Qual o desmerecimento dele ter jogado no Guarulhos e no próprio Corinthians? Eu por exemplo, não vejo nenhum. Vocês acham que não chegam atletas aqui do Brusque? É desmerecimento? Vou dar um aqui que outro dia veio... Hã? 15 de Piracicaba, né? 15 de Piracicaba? O Gabriel veio. Sim. O Gabriel Simples veio do 15 de Piracicaba. É desmerecimento? Não, é oportunidade. O Gabriel veio do 15 de Piracicaba, mas ele já virou titular? Não sei. É um período? É um tempo? Hoje nós estamos fechando praticamente o Rafael, que está no Guarani. Está no Sub-20. Né? Vocês viram a matéria. Eu vi um monte de crítica dizendo, pô, estão pegando um jogador de time que está na Série B, sendo rebaixada. Então vai buscar jogador aonde? Se você não dá oportunidade. Eu não estou fugindo da pergunta, não. Eu estou dando exemplo para vocês entenderem como é complexo. Ele veio, passou, eu queria, aí eu vou colocar vou acrescentar, eu gostaria que me apresentassem o documento em que ele foi dispensado. Que isso é o que estão batendo. Ele foi dispensado e depois não foi. Não teve nada com o presidente Marcelo. O presidente Marcelo nem sabia disso. Colocaram que foi o presidente do Corinthians que colocou o Marcelo como presidente do Santos. Não tem nada a ver. Ele entrou na base para fazer teste na base, avaliação na base. A gente sabe quem trouxe ele. Não foi ninguém do Corinthians. Eu não posso discriminar ninguém. Eu tenho filhos de ex-atletas que estão lá, que fizeram avaliação e não passaram. Se tudo fosse política, deixaria os meninos lá, você entendeu? Não é esse tipo de política que a gente está fazendo lá. Mas pegaram um problema que está ocorrendo em um clube político e transferiram isso para cá. Desculpa, para mim não está certo. Se não é justo, no meu entender, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, porque eu não vou prejudicar ninguém. Mas que existe uma linha de trabalho, existe. Ele realmente ele jogou no Guarulhos, jogou no Corinthians, depois jogou no Guarulhos. Então ele não vem para o Santos, ele não pode desempenhar. O Santos não tem dinheiro para contratar. Ele não pode ser um jogador que você pode fazer um teste porque ele melhorou, ele já tinha uma certa experiência. Se você pega jogadores que não têm tanta experiência, não desempenha no treino às vezes. E é isso que as pessoas ficam se pegando. Pode ser realmente que daqui a 4 meses ele não resolva. E nós vamos dispensar, porque o contrato diz isso. Mas é porque é filho do cara do Corinthians, então não pode. E é um contrato de um salário mínimo? Salário mínimo até 31 de janeiro. Porque nós vamos ver o desempenho em cima disso, o desempenho para jogar. E para jogar eu preciso registrar. Porque se no treino você está despontando, você precisa ir para jogo. Tá certo? O brasileiro foi mais complicado. Se você falar que ele está no nível hoje do 20, não está, mas existe uma perspectiva. Tá certo? Existe uma perspectiva. Não rendeu essa perspectiva. Não só ele, tem outros lá também. É que pegaram esse caso. Se você não fizer isso, como é que você contrata hoje de time grande? Como é que você tira um jogador do Palmeiras hoje, do Flamengo, do São Paulo? Nós estamos trazendo um agora, de um clube grande. Acontece que o contrato dele acabou e não quer continuar. Aí eu consigo tirar. Senão eu não consigo.
o que esses clubes oferecem é muito mais do que a gente oferece hoje. Infelizmente, a realidade tem que ser dita da base. E nós estamos puxando isso com uma força para que a gente possa compor e trazer jogadores. Se o jogador vai sair caro, vai sair barato, essa é uma medida que nós vamos ter de futuro. Porque às vezes a gente traz um jogador contratado, que não trouxemos até agora, mas você traz um jogador contratado que não rende nada. Você teve um gasto maior. Ou você aposta num jogador mais barato. Então vamos falar de atleta, não vamos falar de ligação política. É diferente. Ele está desempenhando? Tem alguma avaliação já dele? Ele vem no desempenho dele. Não é um desempenho que eu diria dele, né? Vamos falar assim, vocês estão vendo especificamente dele. Não é um desempenho hoje que a gente espera, precisa desempenhar mais, e acho que com essas cobranças ele tem que vestir a camisa à noite e falar, agora é que eu vou desempenhar mais, entendeu? Porque é uma fase difícil, é uma fase mais complicada, é maturação, uma fase de 17, 18, 19 anos, que a gente sabe como funciona. É uma transição de clubes de outro proporções nível. diferentes, né? Outro nível. Mas tem outros lá também. Sim. É só procurar. É que não, quiseram pegar nesse caso, fazer um transbordo. Fora o mais O presidente me ligou e falou, cara, o que está acontecendo? Eu falei, presidente, nem eu sei. Porque, sabe, Santos tudo é terremoto, tudo é difícil falar. A política no Santos, e nós conhecemos muito bem, ela destrói mais o clube do que ela ajuda. Infelizmente, essa é uma política que ajuda a destruir o clube. E eu não estou falando da base, não. Estou falando num todo, é a política dela. Tá? Porque se você me falar da base politicamente, a base sempre teve acertos, teve erros, vai ter, né, qualquer gestão. Depende como cada um tem apoio ou não do presidente. Isso também é um outro ponto. Se o teu presidente dá apoio, vai na base, vamos buscar, vamos fazer, você vai buscar resultados. Se você fala, não, vamos reduzir, vai reduzindo, cota aqui, cota ali, cota lá, a tua base vai definhando. Tudo vai de como quer se enxergar. O Palmeiras hoje tem um budget que ele trabalha de 2 milhões para ele trabalhar contratando jogadores da base. É lógico que vai ser um diferencial. Nós não conseguimos 200 para contratar um jogador, eles têm 2 milhões. Só que nós precisamos nos organizar também financeiramente, porque a gente que está lá dentro sabe a dificuldade que está se tendo, né? Para a gente poder também trazer todas essas situações. E aí, nós precisamos entrar numa outra linha de pensamento. Nós precisamos formar jogadores e vender jogadores. O clube precisa arrecadar, o nosso clube, hoje, com arrecadação menor do que os outros em questão de estrutura, nós precisamos arrecadar com os jogadores que vão subir. Não é sair vendendo o jogador, mas é fazer o que o Palmeiras está fazendo hoje que ninguém reclama. Pô, mas vendeu o menino da base. Lógico que vendeu, ele tem que sustentar o time de cima. Às vezes um jogador, ele consegue sustentar um time de cima com a venda dele e ele não vai fazer falta para o esquema tático. Tá certo? Isso nós precisamos rever no futebol. Não dá para só ficar pensando que nós vamos formar jogadores para vender como o Neymares da vida, Rodrigos da vida. Muito difícil. Nós temos aí o Xemon hoje, o Jair que subiu, os dois hoje com propostas, né? O Xemon parece que não veio, mas a do Jair aí, e nós temos que repensar como nós vamos segurar o clube. O clube hoje precisa de N situações. A financeira também é grave. Nós estamos trabalhando, a direção toda, o presidente, com afinco nisso, mas precisa se repensar em toda uma estrutura. Para quem nos acompanha aqui pela TV, essa entrevista se encerra aqui na TV, mas continua no YouTube lá do Portal Meu Peixão, @Portal Meu Peixão, em todas as redes sociais. Até mais, galera! Voltamos agora, exclusivo para o YouTube, com o nosso convidado, José Renato Quaresma. E aí, perguntas, Gustavo? Vou pegar esse gancho aí, né, da captação, dessa criatividade que o Santos precisa ter para achar jogadores, né? Como você falou, não dá para ir lá num time grande e contratar. Tem alguns clubes, né? Acho que São Paulo talvez tenha puxado a fila, que começaram a buscar ali um mercado africano, mandar scouts para lá. O Flamengo tem um titular no Sub-20, né, que é africano e tal. Se eu não me engano, pode me corrigir, mas eu acho que o Santos ainda não começou esse movimento, né? Não sei, pode me dizer... Já temos? Do Costa do Marfim, um jogador. Nós temos o colombiano, nós temos 2, um colombiano, um equatoriano. Equatoriano?
o Profeta e O o Profeta é venezuelano. venezuelano. Então nós estamos fazendo isso também. Mas na África, tem time que está mandando scout para lá para ver jogo. Nós, Qual a sua opinião sobre isso? estamos negociando um jogador de seleção africano que está para chegar. Nós esperamos que essa semana a gente possa fechar, no máximo até o meio da semana que vem, a gente fechar esse jogador. O sub-20, né? O sub-20 também. Verdade, né? Tá? O menino do Costa do Marfim é sub-17. Então a gente está trabalhando. Só que parece que 6 meses é muito tempo, mas não é. Para remontagem, para estrutura, para você ver quem é, quem não é, põe em jogo, não vê jogo, coloca o atleta desenvolve num jogo, no outro jogo vai mal. Isso no sub-20 acontece com os jogadores que estão aí. Vocês pegam jogos que ocorreram no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o América, por exemplo, que nós jogamos em Minas, perdemos de 2-0, não parece que são jogadores sub-20. E eles sabem, porque eu falei isso para eles. Então, assim, a variação de quem entra, de quem vem, até a adaptação, é difícil. Sim. Tá certo? Ainda mais meninos em fase de transição. E nós temos um sub-20, os meninos... Eu vou falar aqui de personalidade dos meninos, de cabeça. Atletas conscientes, entendeu? Meninos do bem. Não é aquele pessoal que te dá dor de cabeça, sabe? Toma bronca depois de um jogo, eles aceitam, vão tentar melhorar, eles vão com tudo, eles são unidos. É isso que a gente quer criar. O nível de competição dos atletas. Competição. Não é nível de um ser melhor que o outro, não. É a competição do grupo. Então isso a gente está fazendo um trabalho muito grande. Para isso, a gente precisa o quê? De atletas que possam compor um ao outro. Às vezes não é nem qualidade, mas às vezes é participação, às vezes é vontade, é garra. É tudo um complemento que a gente precisa ter. Nós temos um sub-20 que ataca muito bem, mas a marcação dele ainda não é aquela. A gente toma 2 gols por partida, faz 3. Toma 3, faz 4. Às vezes faz 3 e toma 4. Porque se expõe. Então é um trabalho que tem que se fazer do atleta entender que ele precisa num jogo marcar mais do que ele só desenvolver o ataque, né? Então é todo um processo que nós estamos trabalhando devagar que não aparece. Os nossos resultados planejados são para meio 25, início de 26. Ter equipes mais compactas, ter ano um atrás do outro. Esse aqui é 2004 e esse aqui. Esse é 2005, 2006, 2007, 2008. Eu tenho até lateral até 2010. Tá certo? Dentro desses laterais aqui, lateral direito de todos os anos, a um não está indo bem, aí nós vamos buscar no mercado um para compor aquilo. Nós temos o campograma de todas as categorias hoje distribuído por qualidade. A, que é municipal, B, que é estadual, e C, que é nacional. Nós temos tudo isso mapeado. Né? Algumas pessoas, não tem planejamento. Tem planejamento, organização. Só que é muita coisa para se entender de categorias que vão de 7 a 20. Hoje também aumentou. Todos sabem que nós aumentamos a categoria de 7 a 10 para ir para campo, porque só tinha futebol de salão. E nessa de futebol de salão a gente está perdendo muito talento daqui subindo, né, para poderem jogar nos times que tinham campo. A gente abriu essa parte de campo também. Alguns talentos saíram dos clubes da capital e vieram para o Santos novamente. Então são passos que você precisa dar como inteligência, passos de estrutura. Para isso eu também preciso ter um argumento financeiro, estrutural, que é o que o presidente vem nos dando. Porque se você não tem isso, você não consegue aumentar as suas categorias. Vocês entenderam? Tudo depende uma coisa de outra, é amarrado, são elos. E a gente está trabalhando em cima desses elos. E Quaresma, acho que aproveitando um pouquinho sobre a questão que o José falou, que você acabou citando, o Santos criou um departamento, após sua chegada, de mercado para a base também. Isso se deu muito pela necessidade e pelo entendimento do clube de que o mercado nacional, você falou, estão se pagando preços elevados na categoria de base, seja de luvas e valores, enfim. O clube entendeu que era preciso olhar para o mercado sul-americano, para mercados africanos, para mercados mais alternativos, para conseguir trazer esses atletas por conta da moeda, porque na América do Sul a nossa moeda acaba valendo um pouco mais, e o Santos conseguiu trazer o Profeta, o Villarreal que estreou pelo profissional agora. Foi um entendimento geral, junto com a presidência, de que precisamos de um departamento de mercado para visualizar atletas jovens, para a gente trazer para a categoria de base e trabalhar no método do futebol brasileiro para esse atleta chegar no profissional mais pronto? Foi basicamente isso? Basicamente isso. Mas vamos lá.
Nós só conseguimos montar a nossa inteligência toda em março, abril. Os primeiros meses nós não tínhamos isso. Captação dessa maneira não foi. Era a captação que tinha que vir na Vila. Tá certo? Quando você fala do Profeta e do Vila Real, parceria. Porque o Santos não tinha dinheiro para trazer os dois e necessitava de 2 posições. Então você vê que foi todo um trabalho de formiga. Que tipo de parceria? Com o empresário. Ele compra o jogador, que o Santos não tinha dinheiro para comprar, e ele traz para jogar no Santos. Então, isso a gente também precisou, porque era uma necessidade. A gente não tinha um reserva para o Enzo. Tá certo? Nós não tínhamos um jogador de marcação forte como é o Profeta no meio de campo. Então a gente conseguiu trazer isso. Essas condições todas, até você alinhar, início de gestão, alinhar, acreditarem no projeto que você está montando, tudo isso leva tempo. Então, quando eu entrei, eu disse para todas as categorias, para todos os profissionais, nós não vamos demitir ninguém. Nós vamos deixar que vocês mostrem o trabalho dentro do que a gente tem de processos aqui. Nós vamos acompanhando. E cada qual vai começar a ter o seu resultado e depois nós vamos fazer a avaliação. Não vamos ser injustos de tirar A, B ou C, porque a gente entende que o trabalho de você não é bom porque falam na rede social. Não é assim. Nós vamos acompanhar cada um. E nós fizemos isso e estamos fazendo. Tá certo? Ah, pode ser que para o ano que vem tenha mudança? Sim, pode ser. Pode ser que continue a mesma coisa? Vamos ver os resultados. Mas o resultado não é só ganhar. O resultado é a preparação, é a competitividade, é o que você cria do atleta, é o que você consegue extrair desse atleta demais. Porque é para ele que você tem que dar esse resultado. E esse resultado vai surgir no clube. Então, uma coisa vai dependendo da outra e é um degrau de cada vez. É um processo grande, gente. Não é um processo de gestão de pessoas, não é um processo fácil em qualquer empresa. Ainda mais no futebol, que está ali um atleta, que é o seu produto final. Então, você precisa trabalhar muito bem para ele chegar lapidado lá no 20, como você falou. Nós temos hoje um analista de posicionamento. Então ele estuda você como zagueiro, ó, você está girando muito ruim para o lado direito. Começa a treinar o giro dele para o lado direito. Ah, o giro do lado esquerdo. A tua arrancada para cobertura, ela está curta. Você precisa alongar essa tua arrancada, precisa ser mais forte. Existe hoje pessoas trabalhando nesse processo. É isso que a gente está levando a base do Santos a ter uma excelência de trabalho para buscar uma excelência de resultado, que são os atletas. E a base, todo mundo sempre fica naquela expectativa dos raios, né? Os raios da Vila. A gente escuta muito falar do Cauã Basile, né? Vai ter algum raio antes do Cauã ou o Cauã mesmo é a única esperança que a gente tem aí futuro? Veja, o raio depende unicamente do atleta. É ele a hora que ele estoura com ele mesmo. O raio é uma dependência do atleta. É o que ele pode mostrar que ele é. Não é o clube que vai mostrar o raio ou não. Nós podemos falar aqui N jogadores que têm possibilidade de ser raio. Mas se ele não incorporar essa situação, trabalhar mental, físico, alimentação, família, ele não vai ser. Ele não vai ser. Mas a expectativa do clube hoje, além do Cauã, que já se sabe, que já é trabalhado... Nogueira, Nadson, Bernardo... o que é um raio para você? O cara que só faz, abre aspas, o que o Neymar fazia? Não, nós podemos ter um meia. O Bernardo é um meia que pode ser. O Miguelito, a expectativa dele ser um raio. O que a gente fala de raio são esses talentos que aparecem no Santos, certo? Miguelito tem esperança de ser um raio? Veja, depende dele. Ele tem uma característica muito forte. Às vezes ele é utilizado de costas. E de costas o Miguelito tem alguns defeitos, né, que estão sendo corrigidos. Mas o Miguelito, quando pega essa bola de frente, entrando em diagonal com finta que ele faz, ele é um espetáculo. É que vocês não veem os números, e a gente vê. O que o Miguelito corre em campo é 11, 12 quilômetros. Ele é preparado fisicamente. Mas ele, às vezes, não tem uma força de disputa na bola. É diferente. Então, isso tudo é o que nós precisamos avaliar e extrair de cada atleta. Você tem um Miguelito, você tem um Bom Tempo, você tem um Bernardo, tá certo? Você tem um Ian, você tem jogadores de qualidade que eles podem ser um raio. Mas que tipo de raio? Um Neymar? Gente, o Neymar vai vir daqui a quantos anos na frente? Nós vamos ter atletas tipo o Rodrigo, tá certo? O Rodrigo não é um raio, é nível do Neymar.
Pô, eu não sei, mas tá jogando no Real Madrid. Mas ele jogou no Real Madrid também, ele tá jogando menos cara. Mas não, o Rodrigo não é muito bom jogador? O Vinícius Júnior é um raio. O Vinícius Júnior é um raio hoje. Quando é que ele estourou? 2 anos. Quando ele saiu do Flamengo, ninguém tava apostando nele. Falava que era o Negueba com grife. Então, vocês vejam que o processo ele é longo. Ele não é de um jogo, não são de 2 jogos, ele não é de 1 ano. O processo é longo. E isso nós precisamos trabalhar. O processo. Entender o que aquele atleta pode render para o clube. Então você tem um Nadson, muito bom jogador. Pode ser um raio? Depende dele. Depende do que ele quer. Se ele cair, nós tínhamos aqui o Jean Xera, que era para ser um raio. E onde está o Jean hoje? O Lucas Lima, quando chegou aqui no Santos, chegou com grife de quê? De um baita meia. Rendeu. Depois caiu muito. Depois virou contra, perdeu o estímulo de jogar no Santos. Então nós precisamos analisar cada processo. Cada um. Às vezes você vai falar assim, eu considero o Jair um raio da zaga. O Jair é um baita jogador. Altura, saída de bola, tranquilidade, posicionamento, tá certo? Ele é um raio, para mim, ele é um raio da zaga. Quando a gente fala o raio, nós precisamos entender esse processo. O Santos não pode ter um raio. O Santos tem que ter 5, 6 raios por ano para poder distribuir isso de venda, aquilo que a gente falou. E fazer caixa para o clube e trabalhar fortalecimento do grupo. E trabalhar fortalecimento de equipe. Porque o profissional é o que é o chamariz. Tá certo? A base, ela tem que ser alimento do profissional. Então a gente tem que trabalhar para isso. Hoje eu estou lá. Se um dia tiver uma outra pessoa, essa pessoa tem que ter a cabeça de trabalhar a base do clube. Não é o que o Quaresma pensa, o que vocês pensam. É o que precisa hoje dentro da base dos clubes. Que é o que a gente tem visto, estudado, conversado com o pessoal, como que é o desenvolvimento. E quando fala de mercado sul-americano, na verdade o mercado sul-americano está crescendo muito no trabalho de base. Muito. É que o reflexo de você jogar um time de base sul-americano e você jogar num time brasileiro, a diferença é muito grande. Então o teu passo aqui para você ir para fora é muito maior. Aqui ainda existem dúvidas. Então é difícil buscarem nesse mercado. Então essa é a diferença hoje. Mas eles estão se preparando. Times pequenos que estão formando CTs, estruturas, pessoas que gostam de futebol colocando dinheiro. Cada hora a gente escuta num lugar que a gente está vendo novos CTs. E isso para o futebol é bom porque vai qualificar o futebol. A gente precisa qualificar cada vez mais. Aproveitando o gancho, acho que o Equador é um país que está desenvolvendo muito, né? Vai sair muito jogador de lá, mas enfim, voltando. Você citou vários nomes aí, né? Nominalmente, todos, gosto de todos, também acho que são bons jogadores, mas senti falta de 2 aí que acho que geram uma expectativa, eu queria perguntar deles, né? Um é o Luca Meireles, né? Atacante, e outro o João Pedro, goleiro. Né? Na sua opinião. Mas tu já está indo na categoria sub-10. O Luca e o João Pedro são sub-10, pô. Não, pô. Não, sub-17. Qual a qualidade do João Pedro? Várias, mas na minha opinião, cara, ele é um goleiro que tem uma altura muito boa. Só? Não, calma. Não, tô falando do 2008. É tu hoje, aqui no sou eu. Não, que isso? Eu não. Não, tô falando do João Pedro 2008, goleiro, certo? Espetacular. Muito alto. Eu vou resumir para você. Espetacular. É um novo raio? Desde que ele continue no projeto dele, é um novo raio. O Santos tem goleiros, eu vou falar para você, na base hoje, para os próximos 10 anos. Quem além dele pode ser? Você tem o João Pedro, que é espetacular. Você tem o Falcão, que é espetacular. Falcão que vai voltar. Rompeu o ligamento, Falcão? Não. Rompeu, tá, vai voltar logo logo. Você tem hoje no Sub-20 3 goleiros que estão dando conta. Tá certo? Então, assim, você tem uma linha de goleiros hoje... Se tem toda essa linha de goleiro, por que me renova com Diógenes? Bom, aí eu não posso te responder o que eu não participo. Tá certo? Isso foi uma decisão do profissional. Eu não sei qual que é o planejamento que se tem hoje em questão de uma coisa ou outra. Eu posso falar dentro do que a gente tem. O Diógenes é bom goleiro, é um goleiro médio. Quem tem que fazer essa avaliação é os que treinam o goleiro. E nós vamos em quem treina goleiro. E a gente vai ver o retrospecto deles em questão de treinamento e de jogo. Tá certo? Então, isso é importante para você fazer a avaliação. Não é o que eu vejo. É o que nós, da inteligência, o que nós, da comissão técnica, estamos observando nos atletas. Né? Às vezes tem um atleta que tu gosta menos e eu gosto mais.
Isso não quer dizer que o atleta é melhor ou é pior. Essa é uma avaliação que tem que ser feita lá. Às vezes você coloca um atleta que está muito bem e esse atleta não corresponde. Vou voltar no Jair. O Jair estava no profissional. Profissional, não estava jogando lá. O Jair veio jogar com a gente no Sub-20. Fez 3 partidas, que eu diria para você, muito abaixo. Na 4ª, na 5ª, subiu, evoluiu, foi para o profissional, estourou. Ritmo é difícil, cabeça é difícil, às vezes uma contusão que nem o Falcão. Você tem que ter cada um tem o seu tempo de maturação, de pensar, de entender, perder o medo, a dor. Tudo isso faz parte do futebol e você precisa acompanhar isso com os meninos. Nós temos o Laurindo que operou, tá certo? Baita jogador. A gente tá falando aqui, eu até esqueci de alguns... Laurindo, baita jogador. Qualidade excepcional. Mas não é isso que eu quero dizer. É um grupo todo. É um grupo. Você vai falar de lateral esquerdo, do Souza, do Lira, do Pedrinho. Tem lateral esquerdo aí para 3, 4, 5 anos. E como é? Quando chega no profissional, como é? Nós precisamos trabalhar a cabeça do menino. Mas aí eu acho que é uma dúvida que eu tenho em relação à transição base profissional. Existem todos esses atletas e a gente sabe que dentro da base do Santos existe uma sucessão. Você acabou de falar da lateral e é aquela escadinha, né? Tem jogadores já prontos, como o Souza, para estar no profissional, e tem outros que já têm capacidade também de, daqui a um tempo, também estarem no profissional. Sim. Qual é o diálogo hoje de você, que é o coordenador da base, com a comissão técnica do profissional, com o Galo, que é o coordenador do profissional? Qual que é o diálogo que vocês têm? Por exemplo, o Felipe falou do Diógenes agora e você citou exemplos de goleiros que têm muita capacidade na base. E aí eu não vou entrar no mérito de escolha sua ou não, mas como que é o diálogo entre vocês, da base, com os profissionais, para subir um atleta, para falar, bom, esse aqui tem a condição de ser utilizado, talvez não precise se contratar um atleta para a posição. Existe esse diálogo dentro do Santos ou não existe? Muito pouco. Você bateu num ponto que é verdade, muito pouco. E eu estou falando aqui pelo clube, não é defesa da base nem profissional. Muito pouco. Deveria ter uma integração muito maior. Muitas vezes é necessidade de momento que você precisa. Sobe um goleiro aí porque um não está treinando hoje, sobe mais um para treinar. Mas qual é a hierarquia? Tá certo? Nós estamos transformando isso na base. Hoje, no profissional, eles têm que ter. Chama um, quem que vai automaticamente? Quem está de titular no Sub-20. Ok? Mas o JP ficou treinando um montão de tempo lá. Ficaram impressionados com ele. A parte física dele, pelo que a gente teve de informação, é melhor do que a do Gil. Você vê a capacidade dele. Mas é um goleiro para subir agora, nesse momento? Não. Pô, mas põe com 16 anos. Não é assim que funciona. Tá certo? O Bernardo tá lá fazendo a parte de recuperação física. O Bernardo precisa pegar mais físico. Ele é um atleta de uma qualidade muito grande. Legal. O Miguel precisa dessa parte física? Nem tanto. O Miguel, a movimentação dele, a gente pega lá pelo GPS, é enorme. Às vezes é condição tática do Miguel pegar o jogo ou não. Então essas são diferenças que todo dia tem que estar se avaliando. E às vezes eu preciso pôr, exemplo, o cara ele teve que colocar o Miguel num jogo em que a parte tática dele que favorece o Miguel não é aquele jogo, ele vai ter que colocar o Miguel na esquerda. Ele não vai pôr? Vai. Então, essa troca de informações entre profissional e base tem que melhorar muito. E não é só no Santos, não. Porque eu já tenho conhecimento em vários clubes que é a mesma falha. Porque você tem uma divisão do que é profissional. Em muitos clubes a divisão é profissional, é o treinador que comanda, é o treinador que manda, é um aspecto de eu não quero colocar tanto moleque aqui, mas eu preciso contratar cara mais cascudo. Cada um pensa de uma maneira, tá certo? Nossa melhorou muito. Eu digo para você, a nossa relação profissional com base melhorou, mas não é a ideal ainda. Isso eu te garanto. Nós precisamos ter algumas coisas. Lógico que tudo isso também vem do fato do Santos ter caído. Ok? Um jogo de Série B, às vezes não é, e eu falei isso no início do ano e fui apedrejado, não é tanto para os meninos. Tá certo? Mas quem joga tem que entrar e jogar. Não é assim. Na Série A você consegue jogar melhor. Você consegue se soltar mais, mostrar mais qualidade. Então tem todo um aspecto também que nós precisamos levar em consideração. Hoje, atleta de futebol é muito forte. Se vocês presenciarem treino, vocês vão ver como que é a pegada.
E se você não tem um garoto preparado, no mínimo, fisicamente, ele não encosta na bola. Ele não encosta na bola. Ô, Quaresma, me veio na cabeça agora um menino da base que, inclusive no início da gestão, foi uma polêmica muito grande, que é o Rodrigo César. Que ia ter uma troca com o Grêmio, lá na questão do Guilherme, né? E aí a pressão, acredito que a pressão da torcida, ele não foi, que disse que era um grande jogador aí. Depois disso ele foi muito pouco aproveitado, inclusive na Copinha. Qual o motivo dessa não utilização do Rodrigo? Você já viu que o Rodrigo César está jogando? Tudo é período. Eu falo para vocês, não adianta você cobrar um período que não é daquela pessoa. O Rodrigo César realmente passou, deu uma variada, tá? Não veio, não foi a transação. Eu e o presidente conversamos, isso aí já era um acordo que veio da outra gestão do Rodrigo César, está indo para o Grêmio. O presidente conversou comigo, eu falei, eu não liberaria. O presidente falou, então não vamos liberar. E aí, não foi pressão externa, foi consciência de trabalho. Eu e o presidente conversamos, eu falei, eu não liberaria. Era um acordo do Rueda, então? Era um acordo da antiga gestão? Ela veio numa transação do Grêmio, de uma negociação que já estava vindo com o Grêmio. Não sei se pegou da outra gestão, mas quando ela veio para nós, logo no início da gestão, já estava acordado que o Rodrigo César ia. Tá, isso bem no início. Tanto é que eu sentei com ele, conversei com o Rodrigo César, falei, Rodrigo, você quer ir para o Grêmio, está vendo essa transação? Eu não gostaria que você fosse. Ele falou, olha, é o que me falaram, mas eu também não quero ir. Então isso foi bem no início da gestão. Eu falei, eu estou conversando com o presidente para a gente não ir. O presidente conversou com o Galo, foi cancelado, mudaram e ele continuou com a gente. Teve uma variação? Teve. Normal. Tá certo? Começou a crescer, foi bem na Copinha, ok? Deu uma caída, voltou agora com tudo, titular, no Sub-20, clássico, jogador de toque, de visão de jogo. A gente não falou tanto dele aqui, porque ele é Sub-17, subindo agora. Ele está vindo para o Sub-20 agora. Você falou, pô, não está vindo. Porque às vezes o jogo não é de força. Desculpa, às vezes o jogo é de força. E o Rodrigo César não é um jogador de força. É um jogador de qualidade, de técnica. Então também faz diferença. Nós pegamos um jogo aqui na Vila, que ele jogou, que ele arrebentou o jogo. Depois que tirou ele e colocou um jogador de mais força na esquerda, mudou o combate na direita, você entendeu? O lateral já não subia tanto. Então tem tudo isso que é técnica, tática, que tem que ser visto. Mas é um jogador fora de série. E ainda bem que não foi. Aproveitar que a gente está falando de Sub-20, queria perguntar como está sendo lá internamente entre vocês a avaliação do trabalho do Orlando, atualmente, do Orlando Ribeiro. Eu acho que talvez seja um dos profissionais na base que está há mais tempo ali, né? Ele já tem um trabalho mais... É o mais questionado por todo mundo. E eu ia falar isso, é um trabalho mais questionado. Torcida. Todo mundo questiona. Eu vou falar para você que me surpreendeu muito o trabalho do Orlando. Dentro de vestiário, como ele conduz com os atletas. Nós precisamos entender, às vezes, que o treinador dentro é uma coisa e, às vezes, as soluções que ele toma fora são outras. Né? Às vezes, a opção que ele tem, às vezes, é uma mudança de jogo, às vezes, é uma mudança de condição, mas ele nos surpreendeu muito, bem positivamente, o Orlando, nessa condição. Mas a gente tem que fazer uma avaliação do todo, né? E não só do Orlando, de todos. Nós temos que fazer a avaliação do que consegue tirar do atleta, aonde levou o clube, como foram os sistemas de treinamento, como são as cobranças na hora que pega, porque na hora que pega que precisa ter um comandante, tá certo? Tudo isso envolve todo um processo, como ele trabalha com a comissão dele, como ele cobra um preparador físico, como ele cobra um preparador de goleiros. Nós precisamos ter o entendimento do processo. Não adianta culpar um ou outro. Mas amanhã fulano não serve. Não serve por N situações. Nós vamos ter que fazer a mudança. A nossa competência é de estar zelando para que isso ande num processo em que a gente entenda tudo isso. Se não for, a gente tem que trocar. Se a gente achar que tem que continuar, a gente vai dar mais um tempo de trabalho. Eu queria falar um pouquinho da situação de dois jogadores que estão em situações distintas. Uma é o Cauã, que o Felipe já até chegou a comentar, e outro é o Juninho, que está no Sub-17 hoje. São jogadores que os torcedores comentam muito, por conta da expectativa natural, que é o Cauã, que já desde muito novo, né, o primeiro jogador a assinar com a Nike, é
é um jogador que nas redes sociais já tem bombado muitos vídeos. Qual Ele é um artista, não pode né? perder o foco de ser atleta. É exatamente isso que eu ia te... Não pode perder o foco. Essa Tá questão que certo? eu queria comentar Tem com você. tudo para ser um grande atleta, um grande nome do futebol brasileiro. Mas não pode perder o foco de ser atleta. Então, eu queria questionar você sobre essa questão. O quão difícil tem sido para vocês que trabalham com categoria de base lidar com as redes sociais hoje, porque é um jogador que está bombado nas redes sociais, e qual a blindagem que o Santos tem feito com esse atleta, e também no caso do Juninho, que é filho de um atleta, de um ídolo santista, que teve um problema muito sério. É o filho do Robinho. É o filho do Robinho, para quem não sabe, está respondendo na justiça, mas chegou na base do Santos não por ser filho do Robinho, por ser um bom atleta, mas também tem todo o questionamento, tem toda a questão o Juninho psicológica. chegou, né? por uma situação, outros não podem chegar, você Exatamente. vê? E vou te falar, o Juninho está surpreendendo muito. O Juninho está começando com a característica muito parecida com a do pai. Mas agora. E essa questão psicológica, tanto do Basile quanto do Juninho, como o Santos trabalha para realizar uma blindagem num período em que rede social é muito forte, que os atletas acabam tendo acesso a comentário, como o Santos tem trabalhado esses dois Assistente atletas? social, psicólogo, direto conversando com as mães, direto conversando com os pais, tá certo? As situações deles em si são regras comuns para todos, não tem benefício. Lógico que quando você vai num lugar com o Cauã Basile, você vai num campeonato, vocês não entendem a loucura que é esse menino chegando no motel. Na própria Vila Belmiro, né? Ele tira foto com Tá certo? Mas nós precisamos fazer ele entender que ele é um atleta, que ele precisa acostumar com isso, mas ele precisa fazer mais do que isso. Porque até 15, 16, 17 é uma situação. Então a gente tem trabalhado todos esses projetos junto com os empresários, junto com a família. Tá? Isso hoje no Santos é um fato de importância para nós. O Juninho, a mesma coisa. Não, todos os fatos que ocorreram, esse menino, ele foi muito maduro, e a gente tem que levantar isso aqui, porque o pai é um ídolo. O pai é um ídolo. As pessoas, não é. Como atleta, eu não posso. É um cara que a gente, não era? Venerava, aquele menino que entrou, encantou, né? Ele sofreu toda uma pressão contrária. Ele poderia estar na casa dele agora, dentro do quarto dele. Ele não, ele superou tudo isso. Esse menino veio com um crescimento mental de uma hora para outra muito forte e a gente está sustentando isso. Por quê? Porque ele tem condições de jogar. E ele é canhoto, hein? Ele é canhoto. Você vê ele correndo, é igualzinho o pai. E ele é canhoto. E chato. Você vê no jogo, ele vai, ele vem aqui, ele finta. Bom, aí a gente fala de raio do 15, do 12. Por que não pode vir um raio no 17 e no 20? Vocês entenderam? Tudo depende de quem quer e como vai buscar isso aí. Então, eu tenho do Orlando, queria perguntar também dos outros treinadores, né? Como é que vocês estão avaliando lá o trabalho do Helder e do Fabrício no Sub-15? Todos os trabalhos estão sendo bem avaliados, posicionamento deles, estrutura deles, como eles escutam todas as informações que eles têm externa de nossas equipes. Todos estão sendo bem avaliados em questão disso. Os resultados não é resultado de ganhar jogo só, é o resultado do conjunto do processo que nós vamos avaliar nos finais das competições. O Quaresma, aí tem uma questão que você acabou citando em entrevistas recentes, e acho que o Teixeira também falou sobre isso, sobre o fato de vocês retornaram ao Santos e visualizaram a mesma situação que vocês deixaram há 14 anos atrás. Você chegou a participar de duas gestões, tanto a do Modesto quanto a do Rueda, ficou pouco tempo nas duas, mas de alguma forma você tem participação nas duas gestões. No período que você esteve nessas duas presidências, você já visualizava essas necessidades e sentia que precisava de uma mudança, ou agora que você chegou, teve essa participação na base, porque antes você não tinha trabalhado com categoria de base, que você realmente visualizou o contexto do clube, o contexto da situação e identificou essa mudança? Excelente pergunta. Primeiro, vou deixar claro aqui umas situações. Eu não me arrependo em nada de ter participado das gestões, mas eu não participei só como gestor. Eu participo do Conselho Deliberativo desde 2011. Eu estava dentro do processo do Santos desde 2002, 2001. Então você vive o Santos. Não viver só como paixão, com amor, mas você acaba vivendo porque conhece todo mundo lá dentro.
A questão do Modesto foi uma questão ímpar, certo? Eu não concordo e não concordarei com coisas erradas dentro do clube. Naquele momento não concordei, tanto é que eu e mais 3 saímos. Na verdade, eu não saí, eu e o Lourenço Lopes, falecido, nós fomos exonerados do CG, que nunca houve isso, e 2, que foi o Rodrigo e o Jorge, também que já falecido, pediram para sair, porque nós entendemos que aquilo não era. Tanto é que as contas não foram aprovadas, foi expulso, porque eu não vou compactuar com coisas no clube que eu não concorde. Fui campeão paulista em 2015, montei o time com o Ricardo trazendo o Ricardo Oliveira por produtividade, o Elano por produtividade, até eles falam até hoje, você foi maluco, a gente aceitou, só que eu tinha Robinho, eu tinha Renatinho, eu tinha o Gabigol subindo, nós tínhamos um time que precisava de equilíbrio. E aí isso para mim toma um tempo muito grande. Foi a mesma coisa na entrada do Rueda. Eu tomei um tempo muito grande na transição, onde a gente já, no dia 4 de janeiro, foi jogar com o Boca Juniors, a primeira partida na Argentina, no meio de uma pandemia, com N preocupações, tá certo? N preocupações, até o avião contratado que foi para a Argentina era da Aerolíneas Argentina. Isso teve uma preocupação minha, junto com a nutricionista, de não deixar servir nenhum alimento, nenhuma bebida, nós levamos tudo em saco, pela preocupação de não fazer alguém pegar o Covid naquele momento. Então isso toma muito tempo. As pessoas acham que toma. Se você quer pensar futebol, você precisa estar ali. E eu não tive a oportunidade de trabalhar tanto essa parte de base. Realmente você falou isso. Fico contente de poder, no meu início de trabalho junto aos treinadores que estavam no início, com o Modesto, fui campeão paulista. Nós estávamos num grande caminho para a Copa do Brasil. Chegamos na Copa do Brasil no final, só que eu não cheguei porque eu discuti com ele antes, por uma decisão também, que quando nós acertamos, foi a vinda do Dorival Júnior, não a do Oswaldo de Oliveira, que eu bloqueei a vinda do Oswaldo de Oliveira. Vocês lembram a história, vocês leram a história. Eu bloqueei a vinda do Oswaldo de Oliveira, porque já estava acertado com o Dorival, tentaram dar um bypass, não trazer o Dorival e trazer o Oswaldo, certo? Nós trouxemos o Dorival, o time caminhou na Copa do Brasil e nós fomos para a final. Perdemos a final, eu já não estava mais na administração, mas por uma troca de data que não deveria ocorrer. Ok? Então, quando falam assim para mim, você se arrepende? Em nada. Eu aprendi muito. Na do Rueda, eu entrei, teve a parte da Libertadores, nós invadimos o mês de janeiro, misturou com o Campeonato Brasileiro e depois, em seguida, entrou o Campeonato Paulista. Eu estava à frente de tudo e eu não consegui mexer nada no futebol. Absolutamente nada. Só se ouvia corte, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Olha, tem 2 combis de alimentação chegando no CT, precisamos cortar quem está alimentando no CT. Isso não é futebol. Não é assim que se faz time. Nós fomos jogar uma partida contra o Boca Juniors na Argentina. No mesmo dia estava tendo um problema lá dentro que afetou todos os atletas, por uma decisão administrativa. Isso não existe. Tudo isso compactou de uma discussão muito grande do CG que tinha na época. Nós acabamos discutindo várias vezes em várias reuniões. Não só pelo futebol, mas em outras ações também. Isso houve um desgaste muito grande da minha parte com o presidente, que até então, e eu sempre tive um bom relacionamento com ele, não posso dizer o contrário, e acreditei que ele pudesse fazer mais. Só que na hora que sentou na cadeira e mudaram algumas peças, e mudaram alguns pensamentos, algumas peças que estavam ali no meio do CG, começou a conturbar muito. Diz que tinha uma guerra fria entre você e o Schalke? Fria? Era velada? Velada? Era bem clara. Não era guerra, era opiniões diferentes. Só que a gente precisa entender quem manda e quem comanda. Tá certo? Eu sei do meu papel que eu fiz lá dentro. Você pode perguntar para os atletas, você pode perguntar o trabalho que a gente fez. Só que nós quase perdemos o Luan Pérez na final do campeonato por uma negociação que estava sendo mal feita. E aí o presidente teve que me ligar para que eu pudesse entrar nessa negociação para a gente consertar uma situação. Então isso era assim. Então eu te dou para você fazer o negócio, mas quando não dá, chama o outro. Aí não, mas no outro agora entra aqui. Então você não tem organização, você não tem controle dos processos. Tá certo? Eu fui contra a subida do Kaique imediata, assim que foi vendido o Lucas
Veríssimo e o Luan Pérez. Tá certo? O Kaique não poderia ter subido naquele momento, não estava preparado. Excelente atleta, mas não estava preparado naquele momento. E você vê isso no treino. E quem em treino era eu, junto com a comissão. Pô, mas não querem contratar outro atleta, não vai contratar. Eu vou pôr, ele vai começar a queimar. Dito e feito. O Kaique não conseguiu desempenhar o que ele pode desempenhar e começou a ser massacrado. Essa era até uma questão que eu tinha conversado com o Felipe antes da entrevista e que eu queria questionar você. Citando dois exemplos, o Kaique é um, que você citou, e o Ângelo é outro, né? São dois atletas que subiram naquele período. Errado. O Ângelo acaba subindo com 15 anos, muito cedo, depois a lei até muda, né? Até os 16 anos um atleta não pode subir ao profissional. Hoje, dentro do Santos, quais são os processos para que casos como o do Ângelo, do Kaique, o Pirani aconteceu também, uma subida que talvez não fosse o momento e assumir uma titularidade que não fosse a dele naquele momento. E de tantos outros atletas, né? O Santos teve a sorte de um Marcos Leonardo conseguir se destacar, mas também teve essa possibilidade de ser queimado, ficou muito tempo sem jogar. Quais são os processos dentro do clube hoje? Após tantos erros e perder alguns jogadores que tinham potencial, talvez de desempenhar ou de render financeiramente para o clube, que vocês adotaram para que não aconteçam mais, não, né? É o que eu estou te falando. Da mesma forma, por exemplo, que você fala para mim hoje, sobe tal atleta do sub-20, eu vou falar, não está preparado. Tá certo? Em alguns dos aspectos, algum tripé dele, mental, físico ou até emocional, não está preparado. Não vamos falar de qualidade, o atleta tem que ter qualidade, mas ele tem que ter esse tripé, ok? No Kaique, o Kaique era um jogador preparado, muito bom zagueiro, só que emocionalmente foi afetado. Ele não teve ninguém ele não teve um Gil do lado dele que pudesse dar uma sintonia de jogo para ele. Errou, vamos lá de novo. Isso é muito difícil para quem está subindo. É toda uma responsabilidade. Na vida, na cabeça deles, passa uma história de onde eles vieram, que eles precisam sustentar, o que o pai e a mãe estão cobrando, o que o empresário tem de contrato. Gente, não é qualquer um que segura isso na cabeça. Os atletas precisam. A atleta tem que chegar pronto lá. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. O Robinho não estava pronto quando ele estourou. Ele estourou numa situação que ocorreu com o Diego e depois daquilo eles o quê? Ganharam confiança e foram embora. Tá certo? O Neymar, quando começou devagar, depois foi explodindo e a coisa vai andando. Só que tem uns que começam com um pouco menos e depois eles vão agregando isso, sai um pouco, amadurece um pouco e depois sobem. E hoje nós temos que trabalhar isso. Você vai subir o Gustavo, que é o goleiro do hoje, do sub-20, precisa colocar ele num jogo, ele vai jogar 3 partidas. Não sei se está preparado. Mas ele tem qualidade, entendeu? É isso que nós precisamos medir. E o Kaique foi um problema para mim naquilo lá. Porque o Kaique é um zagueiro. Se ele é um atacante, ele pede 10 gols e faz um, legal. Um zagueiro falhou em um gol, cai a mídia toda, cai a torcida toda em cima deles. São aspectos diferentes, é como um goleiro. O goleiro faz 10 defesas, entrou hoje, tomou um frango por uma falha emocional, perdeu a noção, perdeu o tempo, ele é crucificado. E quando você crucifica, pode ser que essa recuperação da ferida seja longa. Cada um tem um tempo. Isso é questão de namoro. Quando você está namorando uma menina, ela fala, não quero mais namorar, tem o cara que fica uma semana ruim, tem o cara que no outro dia está na balada, e tem outro cara que cai 6 meses de depressão, amigo. Cada um tem uma reação. E nós precisamos entender o ser humano. Por isso que nós precisamos preparar o ser humano. Nós precisamos preparar o atleta para chegar, como nós vimos na Olimpíadas, atletas de altíssimo nível com problema psicológico. Vocês viram isso? Porque a pressão é muito grande. Então, quero voltar um pouco no Rueda, que a situação foi que nós começamos N erros no futebol que eu não podia admitir, da minha visão. Você poderia falar para mim assim, você está errado, mas vamos sentar e conversar. Mas não tinha isso. Tinha imposições e erros em cima de erros. Né? Nós trouxemos o Ariel Roland. O Ariel Roland foi demitido ou pediu demissão? Até hoje eu não tenho essa resposta. Lógico que eu tenho. Porque eu tenho áudio gravado do Ariel Roland me contando o que aconteceu. Mas não poderia ter acontecido. Inclusive Tá certo? tem um processo, né? Do Ariel, tem um processo do Ariel contra o Santos, né? Não estou sabendo. O que eu quero dizer é,
Depois você sai de um segmento onde você vai buscar um treinador que a gente estava estudando, não sei o quê, vem para outro completamente fora do padrão, que não era o time naquele momento. Se vocês querem entender, ou se eu posso falar alguma coisa de futebol, aquele momento da saída do Cuca, quem tinha que substituir era um Felipão. Porque o Cuca tinha o time aqui, ó, fechado. Você não pode trazer um treinador naquele momento que você faça ele mudar completamente a característica. O time do Santos tinha aquela característica. Então, tanto é que o Cuca na saída falou, peguem o Felipão. Tá certo? Mas naquele momento, ninguém do CG quis ouvir Felipão. Você acha que seria uma boa aquele momento mesmo, Felipão? Se seria, se não seria, eu não sei. Mas você tinha que dar uma sequência, você não pode romper a corda. Você precisa estar trabalhando com essa corda num ritmo que ela não sobrecarregue um ponto dela e faça esse rompimento. O que houve ali já? Houve um rompimento. Nós vamos buscar um treinador diferente, que, modéstia à parte, baita treinador, trabalhador. O cara treinava o A, o B, o C e o D. Ele dava condições para todo mundo. É um negócio impressionante, todo mundo ficou impressionado, mas não obteve tantos resultados. Tá certo? Depois disso, nós tivemos alguns outros problemas internos, e aí sim, eu vou falar que eu peguei uma Covid forte, tive um problema, porque durante 15 dias que eu fiquei em casa de Covid, ninguém foi para a vila, eu que tive que ficar discutindo as coisas por telefone, resolvendo as coisas por telefone, um desgaste danado, que não tinha o resultado que a gente esperava, por conta das mudanças que não houveram. Nós tínhamos que ter tido outras mudanças ali dentro. E as coisas foram entrando em confronto de opiniões. Tá certo? E aí eu resolvi pedir para sair realmente, para me tratar. O presidente até aproveitou, né? Já que estava com Covid, já juntou a corda e a caçamba. Veja, eu não ia ficar discutindo uma coisa, ou pegando uma faca e esfaqueando minha mão, sem necessidade. Quem manda é o presidente. Certo? Dentro de um CG, quem manda é o presidente. Se você não tem convicção, eu coloco você como meu assessor, eu não tenho convicção no que você fala, para que eu vou ter você como assessor? Se eu não entendo daquele assunto, porque o Rueda não entendia nada de futebol realmente, por que ele coloca uma pessoa lá para deixar no futebol? Não precisa. Então tinha que contratar um executivo, falar com o executivo, e como não conseguiram contratar, e como contrataram fizeram só besteira, só fizeram coisa errada, porque junto com o executivo precisa ter alguém do clube. Entenderam? Isso tudo dificultou muito. Novamente, se arrependeu? Não, aprendi muito. E esses aprendizados, hoje, eu sou uma outra pessoa para entender a base, para discutir alguns problemas lá dentro. Mas eu sou contrário às coisas que não forem favoráveis ao clube. Então, eu tenho que deixar isso claro, que são opiniões. Eu sou uma pessoa de um gênio forte, quem me conhece sabe, completamente democrático para conversar, vamos distribuir as conversas, vamos me dar ideia, a gente aceita, mas, pô, gente, ali não dá para ir, não dá para contratar, não dá para fazer, vai ter que ser feito? Não, goela abaixo não. Para a gente indo já para o final da nossa entrevista, a gente não pode falar sobre o CT da base. Quando a gente vai ter um CT do tamanho do Santos? Saiu recentemente notícia do novo CT, reclamaram que só tinha 2 campos, enfim. Quantos campos são necessários? Um CT com 2 campos atende hoje o Santos? E se tem alguma área, algum estudo sobre um possível CT do Santos? Ainda a gente até chegou a publicar no Meu Peixão, acho que já faz uns 2, 3 meses, sobre se o estudo sobre se seria onde é o CT atual, né, dos meninos da Vila, ou se seria em outro local, né? Já tem essa decisão em relação ao CT também? Não tem decisão, mas tem estudo. Uma coisa que não falta hoje dentro do clube é estudo, é conversa. Acho que todos sabem, eu estou como diretor da base, trabalho lá hoje para ajudar o clube, mas eu não consigo disponibilizar todo o meu tempo. Eu trabalho também hoje na empresa e tenho a ligação com o pessoal, mas toda a parte estrutural e política, essa sou eu que toco da base, a gente tem melhorado muito. Nós temos 3 ou 4 projetos. 1, 2, 3, 4. Se esse não der, vai nesse, se esse não der, vai nesse, se não der, vai nesse. Mas sai na gestão Marcelo Teixeira? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Inclusive, eu estou falando para o Marcelo dormir todo dia com uma figuinha,
Vou ver se essa figuinha dá sorte para a gente fechar esse projeto logo, tá certo? Os 2 primeiros projetos são projetos grandes, ok? Um de 8 campos e um de 11 campos. Santos? As 2 outras opções, a NASA fala para você como ela fabrica os foguetes dela. Porque diz que não tem terreno em Santos, que nunca tem área em Santos. Terreno tem. Com 8 ou 11 campos, acredito que não seja em Santos. Só que o aspecto político, às vezes, influencia. Nós precisamos entender que tem tudo isso. Não é só interesse do Santos. Tem muita gente que não tem interesse que o Santos faça nada. Como tem muita gente que tem interesse que o Santos cresça. Ok? Nós temos 4 terrenos para trabalhar. Desses 4, estou falando, um de 8, 7, 8 ali, precisa ver a medida, um de 11, e quando eu falo 7, 8, eu falo de mini estádio também. Um de 11 com mini estádio, o próprio CT, Meninos da Vila, que ali seriam só os 2 campos, remodelado, e existe também esse estudo, remodelado com a parte administrativa toda. Nós estamos projetando já isso, porque se a Vila vier a ser demolida para o novo estádio, você tem que tirar todo mundo lá de dentro e relocar para um local. Se você não demolir a Vila e fizer um outro estádio, você não precisa construir tanta parte civil e ter só campo. Mas na entrada da cidade a gente só tem 2. E tem mais um com 4 campos, certo? A necessidade hoje mínima, nós estávamos hoje na federação, então conversando inclusive com o presidente da federação, e agradecendo ele aqui pela recepção que teve lá, hoje, mínimo, 8 campos. 8, mínimo. E nós estamos falando já de uma projeção... Se o mínimo é 8, por que o Santos estuda com 2 Porque se você não arrumar os terrenos, você vai ficar sem nada? 2 já tem atualmente. 2 tem, mas você precisa atualizar, melhorar, pesado, né? Mudar a estrutura. Nós estamos fazendo tudo isso. Não é só mudar o cobertor, você tem que mudar a cama toda, certo? Para construir a parte civil também ali, de administração e tudo mais. Hoje nós temos 3 campos. São os 2 dentro da cidade e o sintético na Vila Belmiro. Hoje, nosso sub-20, nosso sub-17... O CT Rei Pelé, né? Que eu sintético, falei? Você falou na Vila. Sintético. Desculpa, CT Rei Pelé. Já é o cansaço, já que vocês estão... Que agora, 4 horas da manhã, já tenho que acordar. Então, CT Rei Pelé. Nosso 20 e nosso 17 treinam lá. Não é adequado. Teriam que treinar em campo normal, mas treinam lá. Os demais treinam no Meninos da Vila. E nós temos o feminino ainda também, que treina lá. Então a gente fica numa distribuição de horários para que caiba todo mundo treinando. Tá certo? Isso dificulta. Num CT maior, a gente teria a situação de ter um CT maior, quem sabe ficar o CT da entrada da cidade para o feminino, certo? E ainda ter o campo lá, que é o campo 1, no Rei Pelé, para que a gente possa ter jogos e alguns treinos lá também. Nosso segundo passo também é a iluminação do CT, do Rei Pelé, na parte do campo de sintético, para que a gente possa também ocupar horários à noite. Mas tudo isso nós estamos vendo as viabilidades políticas desses terrenos. Se a gente conseguir, a compra, o outro é doado, tem dinheiro, não tem, a doação não saiu, tudo é estrutural. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha logo um desfecho para isso, para que a gente possa começar uma campanha para CT, uma campanha para que a gente possa trazer o que é a nossa plantação. Imaginem vocês com 600 avaliações no início do ano, onde ainda não consegui trazer, eu tive 2 pedidos de times chineses, 2 coreanos, um russo, para vir fazer estágio aqui, tá certo? Se a gente abrir isso no mercado, a base do Santos, quanto que ela vai trazer de intercâmbio, quanto nós vamos poder desenvolver junto com o futebol americano, russo, chinês, japonês, porque o Santos é muito conhecido. E a base do Santos é a mais atraente no mundo. Não tem jeito. Você vai falar com um cara, que nós estivemos lá no Catar, o pessoal fala, nossa, a base do Santos, a base do Santos. É um conhecimento que não fui eu, vocês que criaram, foi o nome do clube, por tudo que ele fez. Então isso nós precisamos respeitar. Nós precisamos trazer o Santos para o nível 2030, não é 2024. Nós temos que ter agora, como último, porque nós fomos já
digamos assim, exemplo de CT na década de 2000 a 2010, deixou-se passar esse tempo todo, perdemos uma década, e quem sabe agora a gente possa, na gestão do presidente Marcelo, fazer o novo CT 2030, aquele com 11 campos, que tem espaço para todo mundo, já projetando o feminino com base também, e que a gente possa, com tudo isso, o feminino não está no meu guarda-chuva. Tá? Estou deixando aqui, só estou dizendo que é um projeto para o clube, Sim. não é um projeto só para base, só para futsal, só para o feminino, nós temos que pensar no clube. A gente espera, né, porque você vê o Marcelo, que é uma pessoa influente na cidade, você fala muito da questão política. Eu entendo que se o Marcelo, com o nome dele, com a influência política que ele tem na cidade, com o know-how que ele tem, inclusive na área de construção civil, se não sair, eu não vejo mais esperança, né, de quando vai sair. Não, a gente tem essa esperança, o trabalho é diário, a gente tem feito muitos contatos, a gente tem trabalhado com futuros, quem sabe, empreendedores, certo? Financeiramente para trabalhar isso. Temos exemplos aí, por exemplo, do CT do Bragantino que saiu, e eles vão começar a trazer isso aí de uma forma bem acelerada. Espero que venha, né, para o Santos, para a gente, porque o Santos realmente carece, né, desse investimento na base, que é a joia, né, do Santos. É o que move hoje. O Santos, ele é um clube, hoje, não estou falando em questão do clube projetado, eu estou falando de um clube que necessita venda de atletas. Sim. Tá certo? Porque na Vila a gente tem uma arrecadação menor, a gente tem patrocínios às vezes menores do que está lá. O que sempre equilibrou os caixas foram as vendas do clube. Sim. Por isso que eu falo que o Santos tem que voltar a se tornar um clube vendedor, Sim. mas que tenha uma equipe de competição. Não adianta você enfraquecer a equipe de competição fazendo vendas e o dinheiro sumir. Você tem que trazer esse dinheiro para ser investido na equipe de competição, tá certo? Às vezes você vem de um jogador mais novo, traz um jogador mais experiente, mas que compete dentro do que você está precisando. É isso que nós precisamos equilibrar. É isso aí, a gente vai finalizando a nossa entrevista. Queria agradecer. Qual a pergunta difícil? Eu queria saber. Não, deixa só Não, Não. Você vai responder Agora não. Com 30 segundos. Uma curtinha. Teve uma entrevista recente que você falou que na base agora não tem mais cabelo pintado e não tem mais hambúrguer. Não tem? Você viu? Não tem. Procura lá. Então, hambúrguer eu não sei. Sabe por quê? Somos todos iguais. Não tem que ter diferença agora. O dia que você for diferente e tiver essa capacidade de mostrar diferença, aí eu não posso reclamar. Aí é o cabelo pintado. Tá certo? O hambúrguer foi muito legal. Parece uma colocação muito legal. As famílias entendendo isso. Nós fizemos, até me arrepia, porque nós fizemos reunião com as famílias do Sub-15, 17 e 13 de todo mundo. A forma de colocação para eles era assim, eu não estou proibindo hambúrguer, mas não é para ele comer hambúrguer todo dia, porque ele tem que ter um desempenho físico. A molecada sai dali pro McDonald's. Porque nós pegamos um jogador chegando 9 horas da manhã comendo McDonald's. Vocês entenderam? Nós começamos a mudar a capacidade e a disciplina deles como atletas. Então, quando você fala isso com o pai e com a mãe, aquilo de você está indo para uma festa com o teu filho de 14 anos, só que ele tem jogo amanhã. Ele vai ficar na festa até as 4 da manhã, ele não rende. Os pais aceitaram isso, nós estamos tendo uma receptividade deles muito legal. Não é implementar nada, é trazer consciência para o processo, é mudar o estilo de profissionalização dos pais, do empresário, do atleta para o clube. Então, parece uma medida radical, né? Mas não é. Não é mais E aquele loirinho que está jogando? Não. Pô, aquele ali é o João, aquele ali é o Paulo. Nominal. Nominal, é identificação. É disso que a gente precisa. Então, não é nada. É uma gestão que a gente entende. Eu lido com pessoas há 30 anos e a gente sabe que regras, elas são bem feitas. Aqui não tem regra no programa? Tudo na vida é com regras. E acho que as regras estão sendo boas para o clube. E isso nos traz uma satisfação e me deixa aqui com uma pequena esperança da gente fazer um grande trabalho. Nós somos só passageiros em tudo isso na vida, né? Vários exemplos aí do senhor Cenoura Bravanel, mas a gente é passageiro e eu tenho comigo que enquanto eu puder ajudar o clube dentro de uma situação como eu estou hoje,
eu quero ajudar de coração. É isso. Queria agradecer ao Gustavo, que é do Olheiros, o maior portal que fala sobre a base. Agradecer sua participação. Ao André, que já é da casa, né? E a você, né, Quaresma? Agradecer sempre atendendo a gente. É um prazer ter você aqui no meu Peixão. E a casa está sempre à disposição. Você tem algum recado para deixar para a gente? Eu tenho esse recado de dizer o seguinte: a gente está sempre à disposição para fazer, com transparência, passar tudo que vocês precisam saber, com muita tranquilidade. Eu volto a dizer, eu sempre falo isso na minha empresa, se eu tiver que atrapalhar, eu nem entro. Então, se eu posso ajudar hoje, dentro do que eu posso ajudar, eu vou estar ajudando o clube. E eu estou sempre à disposição quando preciso de uma informação, quando preciso falar de um atleta, quando tem alguma coisa que engasga, para a gente expor. Não explorar isso politicamente, porque politicamente nós estamos afetando atletas que estão em formação. E às vezes isso desenvolve no próprio atleta, naquele momento, um ponto de interrogação. Não estou falando de um caso, eu estou falando de um processo. O sub-20 não está indo bem, massacra o sub-20. São atletas em projeção, nós precisamos trabalhar. Então contem comigo sempre para ajudar. Agradeço mais uma vez, as perguntas difíceis foram difíceis, fica para a próxima. E agradeço mais uma vez a tua oportunidade, a gente está aqui conversando aí abertamente sobre o clube. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecer a sua audiência. Fique ligado aqui na TV Cultura, Litoral e no portal Meu Peixão, né? Que é a nossa casa, Meu Peixão na TV. E é isso. Para quem não gosta da gente, um beijo. Para quem gosta, tamo junto. Até semana que vem.